Na medicina, a gente aprende que, quando um paciente morre, aquilo é definitivo. O coração para, os sinais vitais cessam e nós, médicos, assinamos um atestado de óbito. É um protocolo rígido, seguido há décadas. Não há margem para erro. Pelo menos, era isso que eu acreditava. Mas naquela madrugada de quinta-feira, tudo o que eu aprendi na faculdade, todos os anos de residência, todas as certezas que eu tinha sobre vida e morte, desmoronaram. Meu nome é Doutora Clara. Trabalho há 8 anos no setor de emergência de um hospital público na zona sul da cidade. Já vi de tudo. Acidentes graves, paradas cardíacas, casos que desafiam a lógica médica. Mas o que eu vivi naquele plantão ainda me acompanha até hoje. E não importa quantas vezes eu tente racionalizar, encontrar uma explicação científica, eu simplesmente não consigo. Porque algumas coisas simplesmente não têm explicação. Eram quase 2 da manhã quando recebemos um paciente chamado Renato Silva. Cerca de 50 anos, hipertenso crônico, histórico de problemas cardíacos. Ele chegou de ambulância, já em estado crítico, vítima de um infarto agudo do miocárdio. O quadro era grave desde o início. Sua pressão arterial estava despencando, os batimentos cardíacos irregulares e cada vez mais fracos. A equipe inteira se mobilizou imediatamente. Tentamos de tudo: massagem cardíaca, desfibrilador, adrenalina, todos os protocolos de reanimação que conhecemos. Lutamos por mais de 40 minutos sem parar, mas o corpo dele simplesmente não respondia mais. Às 2h47 da manhã, após a última tentativa de reanimação, eu olhei para o monitor. Linha reta. Silêncio absoluto. Verifiquei os sinais vitais pessoalmente. Ausência de pulso, pupilas fixas e dilatadas. Nenhuma respiração. Declarei o óbito oficialmente. Preenchemos toda a documentação necessária. Chamamos a família que aguardava na sala de espera e o encaminhamos para o setor de preparo final do hospital, onde os corpos ficam temporariamente antes de serem liberados. Era para ter terminado ali. Um caso triste, mas infelizmente comum na rotina de um hospital. Mas não terminou. Por volta das 4 da manhã, depois de atender mais alguns pacientes e tentar processar mentalmente tudo o que havia acontecido, eu fui verificar uma outra paciente internada no quarto 12. Era Dona Marta, uma senhora de 73 anos, internada para observação após uma queda em casa. Nada grave, apenas precaução. Quando me aproximei do quarto, percebi algo estranho. A luz estava acesa, e eu vi uma sombra sentada na poltrona ao lado da cama da paciente. Achei que fosse algum familiar que tinha ficado para fazer companhia durante a noite, embora isso fosse contra as regras naquele horário. Bati levemente na porta e entrei, preparada para pedir educadamente que a pessoa aguardasse na sala de espera. Quando entrei e a luz fluorescente do corredor iluminou melhor o ambiente, eu simplesmente congelei. Era o Renato. O mesmo paciente que eu tinha declarado morto poucas horas antes. Sentado na poltrona, de cabeça baixa, os braços apoiados nos joelhos. Ele estava ali, respirando. Ou, pelo menos, parecia estar. Meu coração disparou instantaneamente. Meu primeiro impulso foi sair correndo daquele quarto e nunca mais voltar. Mas naquela hora, mesmo com todo o medo tomando conta de mim, o instinto médico falou mais alto. Talvez fosse um erro. Talvez ele não tivesse morrido de verdade. Talvez eu tivesse cometido um erro terrível no diagnóstico. Essas possibilidades passaram pela minha cabeça em segundos. Eu precisava ter certeza. Com a voz tremendo, chamei por ele baixinho. Seu Renato, o senhor me escuta? O senhor está bem? Ele levantou o rosto devagar, muito devagar, como se cada movimento exigisse um esforço imenso. E quando nossos olhares se encontraram, meu Deus, aquilo não era humano. Não eram os olhos de alguém vivo. Pareciam vidrados, completamente vazios, opacos, como se ele estivesse olhando através de mim, através das paredes, através de tudo. Não havia vida naqueles olhos. Havia apenas vazio. Um vazio profundo e perturbador. Ele abriu a boca lentamente, como se tentasse formar palavras, mas nenhum som saía. Era como assistir alguém gritar debaixo d'água.
Desesperador. Eu dei um passo para trás instintivamente, sentindo minhas pernas fraquejarem. E foi exatamente nesse momento que tudo ficou ainda pior. Dona Marta, a paciente que deveria estar dormindo profundamente por causa da medicação que havíamos administrado horas antes, acordou de repente. Ela se sentou na cama com uma velocidade assustadora para alguém da idade dela, os olhos arregalados de puro terror, olhando fixamente para o homem sentado na poltrona. E então, ela começou a gritar, com uma voz aguda e desesperada que ecoou por todo o corredor. Ele não é gente! Ele não é gente! Tira ele daqui! Pelo amor de Deus, tira ele daqui! Eu tentei acalmá-la, mas ela continuava gritando, apontando para a poltrona, tremendo inteira. O alarme do monitor cardíaco dela disparou. Em segundos, a equipe inteira correu até o quarto. 3 enfermeiras, um técnico de enfermagem e o médico plantonista invadiram o espaço. "O que está acontecendo aqui?" gritou o Dr. Mendes. Mas quando eles abriram completamente a porta e acenderam todas as luzes do quarto, Renato simplesmente não estava mais lá. A poltrona estava completamente vazia, como se nunca tivesse havido ninguém ali, como se eu tivesse imaginado tudo. Todos me olharam com aquela expressão que eu conhecia bem. A expressão de quem acha que você está exausto demais, estressado demais, vendo coisas que não existem. "Clara, você está bem? Quando foi a última vez que você comeu? Descansou?" perguntou uma das enfermeiras com genuína preocupação. Mas eu sabia o que tinha visto. Eu não estava alucinando. Aquilo era real. Dona Marta também tinha visto. Ela continuava tremendo, recusando-se a olhar para a poltrona, murmurando orações baixinho. Depois de acalmar a paciente e verificar seus sinais vitais, que felizmente se estabilizaram, eu precisava confirmar algo. Precisava saber se estava ficando louca ou se algo verdadeiramente impossível estava acontecendo naquele hospital. Pedi licença à equipe e fui diretamente até o setor de preparo final, no subsolo do hospital. Meu coração estava acelerado, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar a lanterna do celular. O corredor estava silencioso e gelado. Quando cheguei à sala onde o corpo dele deveria estar, encontrei Jorge, o funcionário responsável pelo preparo final naquela noite. Ele estava sentado do lado de fora da sala, pálido como um papel, fumando um cigarro com as mãos trêmulas. "Jorge, o corpo do paciente Renato Silva. Onde ele está?" Ele me olhou com olhos arregalados e disse com a voz embargada: "Doutora, eu juro por Deus, eu juro pela minha família. Eu deixei ele aqui. Segui todos os procedimentos. Fechei o quarto com chave. Mas quando voltei meia hora depois para completar o preparo, ele simplesmente não estava mais lá. A maca vazia. A porta ainda trancada por dentro. Eu não sei como isso é possível. Senti um calafrio percorrer minha espinha. A última aparição dele foi registrada às 5h12 da manhã. A enfermeira Júlia relatou que viu um homem parado no final do corredor do 3º andar, completamente imóvel, olhando fixamente para a porta da emergência. Ela piscou por um segundo e, quando abriu os olhos novamente, ele tinha desaparecido. O corpo de Renato só foi encontrado às 8h da manhã. E você? Acredita que alguém pode aparecer, mesmo depois da morte? Deixe sua opinião nos comentários. Já aproveita e se inscreve no canal, deixa o like para apoiar nosso trabalho. E assista o vídeo que está aparecendo aqui no final para você. Não se esqueça também de conferir nossa playlist completa. O link está na descrição. Até o próximo vídeo.